Fala família, muito bom dia. Tá começando mais o nosso Mercado na Prática, o seu podcast de vendas, marketing e negócio. Eu sou Elvis Macedo e eu quero te lembrar que quem escuta o Mercado na Prática é especialista em fazer acontecer. E hoje eu tô aqui com duas convidadas muito especiais, estou muito feliz de receber vocês aqui nesse mês de outubro, outubro rosa. Tô com mulheres incríveis aqui hoje e é importante lembrar para todo mundo que está nos ouvindo, tá? Mercado na Prática tá no Instagram, tá no YouTube, Apple Podcast, Spotify. Então, se você estiver vendo a gente pelo YouTube, não esquece, curta esse vídeo, siga, né, a gente no nosso canal, se inscreva no nosso canal, vai ter muita coisa bacana lá. Em breve vai ter um canal só de cortes também, para a gente resumir todos esses conteúdos aqui, tá bom? Se estiver no Instagram, não esquece de seguir a gente também, vai ter muita coisa bacana por lá, tá bom? Então, vamos começar. Hoje, né, a gente vai ter um tema muito interessante, tá? Que eu acho que vai ser uma aula para todo mundo que está aqui nos escutando, todo mundo que nos acompanha, clientes, amigos, parceiros, tá? O objetivo hoje é falar de sistemas de gestão, tá? Então, qual que é a ideia de hoje, né, gente? É a gente compreender se sistema de gestão, né, de fato é algo para todas as empresas, tá? Quais são as principais vantagens, né, de possuir, de se implementar um sistema de gestão, né? Quais são os negócios que de fato, né, precisam ter um sistema de gestão implantado, né? E quando que se torna vantajoso, tá? Para alguns setores vai ser obrigatório, é pré-requisito, como que funciona, né? Esse é o tema do nosso episódio de hoje, junto com o time da Ambiente Consultoria. Então sejam muito bem-vindas, muito obrigado, tá? Gente, para quem não conhece, a Ambiente Consultoria, tá? Ela é uma consultoria especializada em projetos de governança, processos, pessoas e, claro, né? É a consultoria líder em implantação e gerenciamento de sistema de gestão, tá? Às vezes eu vou mudar um pouquinho aqui e vou usar os termos ISO para dar uma simplificada, para tentar resumir um pouco, tá? Mas essa é a empresa líder aqui na nossa região, tá bom? Hoje ela conta com um time de mais de 20 profissionais e mais de 22 anos de atuação com a marca Ambiente, tá? Eu acho que é importante lembrar para todo mundo que a gente está falando de uma empresa que tem mais de 30 anos de experiência, tá? Uma das fundadoras aí. E hoje eu estou recebendo aqui duas sócias, né? Maria Cristina e Maria Clara. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas, muito obrigado, tá? Bom, eu vou apresentá-las aqui de maneira muito breve, depois elas vão falar um pouquinho, né, de cada uma delas. A Maria Clara, ela é engenheira de produção, sócia, head de implantação de sistemas de gestão e auditora líder de sistemas de gestão integrada no ambiente de consultoria, né? E ela falou algo legal, né? Toda a experiência dela foi baseada em implantação de requisitos normativos, tá? Muita coisa legal. Dentro do ambiente, ela também faz parte do núcleo de sustentabilidade. Do meu lado também, eu estou recebendo aqui a Maria Cristina, que ela é bióloga de formação, possui um MBA em gestão de qualidade e produção. Ela é fundadora do Ambiente Consultoria, onde também ela é head de implantação de sistemas de gestão e atua como auditora líder de sistemas de gestão integrada. E assim como a Maria Clara, lidera o núcleo de sustentabilidade. Então, uma salva de palmas para elas, sejam muito bem-vindas, mais uma vez, muito obrigado. Gente, para a gente começar hoje, né, antes da gente entrar de fato no tema, antes da gente entrar em sistema de gestão, que é algo tão importante para qualquer negócio, tá? Eu queria só que vocês fizessem uma apresentação breve de vocês. Eu acho que a gente não tem tempo para falar da experiência de vocês, da capacidade de vocês, do ambiente como um todo também, mas eu queria uma explicação breve de por que você faz o que você faz. Gente, vocês não têm noção de como que elas são organizadas, como que elas são objetivas. Na hora da pauta, assim, foi uma aula para a gente aqui. Então, assim, a gente aprende com vocês todo dia só de olhar o trabalho de vocês. Então, eu queria que vocês se apresentassem e dissessem, né, de onde veio essa vontade de olhar para processo, de olhar para gestão. Enfim, conta mais para a gente aí. Bom, hoje eu capitaneio todos os projetos voltados para a indústria, dentro da Ambiente Consultoria. Como eu sou engenheira de produção, é a minha principal atuação dentro dos projetos. Contudo, como você já disse, toda a minha experiência começou com implantação de requisitos. Existem alguns setores que são regulamentados, e desde que eu comecei a faculdade, há alguns anos já, bastantes atrás, eu sempre atuei nessa área de mercados regulados, e isso veio de uma forma natural, assim, a implantação de requisito, e vi que era isso que eu realmente queria. Quando ainda estava na faculdade, trabalhava em indústria, mas me tinha uma vontade de sempre trabalhar com consultoria. E aí foi um caminho natural que chegou, e estou há tanto tempo já com o ambiente. Legal, show de bola. Você, Maria Cristina. A perspectiva de trabalhar com gestão, né, de processos
É curioso uma bióloga trabalhar com isso, né? Eu falo muito para os atuais biólogos como que surgiu essa vontade. Na verdade, dentro da biologia, nós temos alguns requisitos que trabalham em gestões normativas, onde nós precisamos atender a padrões de qualidade que precisam ser especificados e precisa estar a todo momento ali atendido, senão não se dá andamento ao trabalho em si. E foi daí que nasceu toda essa necessidade de se padronizar, de entender como a padronização entrava para a gestão de uma empresa, o porquê de se padronizar processos, o porquê de se entender o que é um processo, né? Qual rumo que isso se daria, quais são as entradas, como que esse processo se caminha e qual que é o resultado final dele, que na maioria das análises químicas que eu fazia na minha área de biologia, eu tinha sempre um fim, e esse fim precisava ser laudado, especificado, tendo normas técnicas onde eu Sim. me embasava. Então, por que não aplicar essas normas técnicas para dentro de um ambiente de gestão? Foi daí que eu comecei a estudar, né, padrões de gestão. Hoje, padrões de gestão, querendo ou não, a gente utiliza várias ferramentas, né? Acho que nós vamos tratar disso aqui. Utiliza ferramentas de certificações como NBR, ISO 9014, Sim. 27, dentre outras. Bom, daí surgiu a intervenção. Vou trabalhar com isso, eu já tinha a minha outra sócia, a Maria Helena, que ela já estava inserida na gestão da qualidade de um grande grupo empreendedor aqui do Brasil, ela é até internacional, né, que é a Volvo. Legal. Eu peguei, né, agarrei essa oportunidade com unhas e dentes, falei, é disso aqui que eu gosto e é nesse o caminho que eu vou. Legal. Que bom. Você teve experiência na indústria também? Você passou antes pela indústria, ficou um tempo lá e aqui mesmo em Goiás também. Goiás. Nós temos aqui na saída de Bela Vista, né, um antigo Curtum, um Curtum Centro-Oeste, eu trabalhei algum tempo Legal. lá, só que eu trabalhei algum tempo lá terceirizada, que foi minha primeira atuação como bióloga, que foi na Roriz Ambiental. A Roriz Ambiental, ela se desdobrou, virou Neutrópica na época, né? O fundador, o Murilo Roriz, até não faz mais parte desse mundo, né? Ele já foi embora, mas foi um excelente professor que eu tive, Legal. maravilhoso. E dele vi, ele era uma pessoa muito organizada. Então, toda a metodologia a qual a gente aplicava nas nossas tendências de trabalho vinham embasados em normas técnicas e como que aquele trabalho teria que ser construído e entregue para o cliente. Então, disso tudo se caminhou para a gestão da qualidade. Legal, show de bola. Uma coisa que eu quero fazer um adendo aqui que eu acho muito legal, cara, porque quando eu conheci a turma do ambiente a primeira vez, são 5 sócias, né? São Sim. 5 sócias, uma empresa gerida por 5 mulheres. E assim, a vibe ali no escritório é algo muito legal, algo assim que eu acho é uma cara de família mesmo, assim, muito legal. E assim, eu reconheço vocês porque assim, realmente eu acho muito massa ter uma empresa totalmente tocada por mulheres, fazendo acontecer, fazendo a diferença. Então, parabéns, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar, né? Quando a gente fala de sistema de gestão, existem alguns pontos que têm que ser levantados, tá? Então, tudo isso começa com um olhar, né, de uma gestão integrada de processo. Então, primeiro, o que é um sistema de gestão? Um sistema de gestão, né? Quando a gente analisa a palavra sistema, a sistemática, né? Como que ele é aplicado, o que que é um sistema, o que que é um todo de uma empresa, como que ela funciona, qual que é o sistema operacional, até a gente pode analisar o nosso corpo, né? O nosso corpo tem um sistema operacional que segue um fluxo contínuo, Total. bombeamento de sangue, vai para os órgãos e tudo mais, vincula para o cérebro, tem respiração. Como ele funciona totalmente integrado e contínuo, nós temos o que nós chamamos de saúde, Boa, né? boa. Assim também a empresa, quando ela tem um bom sistema de gestão funcionando no que diz respeito à sua parte estratégica, à sua parte operacional, ela tem o que nós chamamos de sustentabilidade empresarial. Ou seja, o seu sistema sanguíneo corre de forma fluida, a sua respiração é contínua e ela tem uma boa perspectiva de avanço no mercado. Boa. Ela é exemplar naquilo. É claro que alguns ruídos podem acontecer, a gente fica gripado sempre. Sim.
Pode surgir uma gripe ou outra ali. É para isso que um sistema de gestão existe. A gente entra, analisa quais são os processos operacionais da empresa, como que esses processos operacionais estão organizados e poderão se organizar futuramente no que diz respeito a possíveis riscos no mercado, possíveis riscos operacionais, isso tudo dependendo de como que a cabeça da empresa está pensando no direcionamento estratégico dela. Ou seja, como é que a alta direção está ali falando, olha, eu quero que a minha empresa avance para determinado mercado. Ótimo. Para esse determinado mercado, como estão os seus processos? Tanto de gestão quanto operacionais. Como que eles estão caminhando? Eles estão caminhando de uma forma fluida, contínua ou não? Ou, em alguns momentos ali, a gente identifica alguns pequenos resfriados, que a gente chama de gaps operacionais, lacunas, né? Os gaps são aquelas lacunas que existem para que o sucesso sustentado da empresa ainda não foi possível de ser alcançado. Sim. Ou seja, os buracos operacionais que ali existem. A rotina operacional de uma empresa estratégica, às vezes ela flui de uma maneira tão contínua que as pessoas não têm tempo para parar para analisar. Peraí, será que eu estou fazendo de forma correta? Será que eu projetei, né, de uma forma positiva o meu negócio ou não? Ou a minha rotina operacional é essa, eu estou fazendo acontecer e está dando tudo certo? Não, com o sistema de gestão a gente consegue parar para pensar um pouco, onde eu tenho ali fluxogramas determinados, processos padronizados, e eu paro para falar assim, eu vou seguir por esse lado ou por esse aqui, eu vou tomar o caminho A ou o caminho B. E aí eu determino se os meus riscos vão ser mais ameaças ou mais oportunidades. Como que eu vou lidar com esses riscos? Quais são as partes interessadas que estão envolvidas em todo esse sistema, né? Que hoje a gente utiliza uma palavra bacana, que são os stakeholders, né? Sim. Como que eles estão envolvidos? Quem são eles? Como é que eu adentro nessa perspectiva? Como é que eu faço uma escuta diagnóstica deles? Então, tudo isso é um sistema de gestão, que ele pode ou não estar vinculado a algum tipo de certificação. Sim. Mas o principal é que ele exista. Eu acho que é importante também a gente fazer um adendo que a empresa ter um sistema de gestão não quer dizer que ela não vai errar nunca, mas quer dizer Total. que ela tem capacidade de identificar quando ela tem uma falha e tratar aquela falha antes que isso impacte na sustentabilidade do seu negócio. E é muito louco, né? Se eu for fazer uma análise bem grosseira, olha que se eu colocar sistema de gestão no Google, vai sair pra gente uns 10 anúncios de RP. Aham. Então, assim, não é sobre uma tecnologia especificamente, é sobre uma ferramenta, né? Digamos assim, é sobre um corpo como um todo, né? Esse olhar, né? É um olhar. Nem só uma ferramenta, eu acho que é bem um corpo como um todo mesmo, que tem várias ferramentas a serem utilizadas. Inclusive também um RP lá na Pode ponta. ser um ERP. Total. Boa. Que necessite, mas que pode envolver. Legal. Boa. É porque, vamos parar pra pensar, né? Sistema de gestão não surgiu agora. Não. Então, assim, quando não tinha computador nas companhias, eu já tinha um sistema de gestão. Né? Sistema de gestão, se nós formos parar para analisar a Segunda Guerra Mundial, como que ela foi planejada, Tudo baseada nisso. terrivelmente foco em qual que era o escopo, aonde que as pessoas queriam chegar, como que seriam os ataques. Um projeto mesmo, né? Projeto. Caraca. Infelizmente, isso vem de anos-luz. Eu ainda posso citar o melhor planejador do mundo, né, que foi Jesus Cristo. Sim. Aonde ele planejou ali como é que ele ia seguir o caminho, como é que ele ia demonstrar realmente a sua capacidade, como é que ele ia se fazer entendido pelas pessoas para que elas acreditassem que ele veio do Pai, né, que ele era filho do Pai. Sensacional. Ele precisava gerar essa credibilidade. Então, ele se planejou, ele tinha ali um sistema operacional muito adequado, ele tinha pessoas envolvidas, ele sabia onde ele queria chegar, né? Poxa, ele tinha 12 apóstolos com ele. Tá certo que um o traiu, mas aí ele até sabia o risco que ele estava correndo, né? Boa. Por várias vezes ele ainda falou, ainda vai me trair, então tudo bem. Já estava escrito. Cara,
Legal. Se a gente for descer um pouco mais sistema de gestão, né, e a gente entrar na parte das certificações, tá? Hum, Existem as certificações ISO, existem outras certificações também, né? isso. Então, assim, vamos começar pelas certificações ISO, Sim. tá? Eu acho que talvez é mais pop, digamos assim, né, para todo mundo. Elvis, eu acho que isso era importante também a Sim, gente, antes de entrar na certificação, a gente claro. explicar o que é a ISO, né? Boa, Porque boa, a ISO, excelente. ela é uma organização internacional de padronização. Ela é sediada em Genebra e ela é uma empresa que tem como objetivo estabelecer padrões que possam ser adotados em todo o mundo. Então, uma ISO que é implantada aqui no Brasil, ela também pode ser implantada na Alemanha, implantada na China, implantada em vários outros, na onde for possível nesse São mundo. os mesmos requisitos? Os mesmos requisitos. Por quê? Aí é o outro ponto. As normas, elas são interpretativas, porque o escopo é de acordo com a atividade da empresa. Então, tem que ser necessário ser possível implantar uma ISO num salão de beleza, como implantar uma ISO numa indústria farmacêutica com planta em 50 países diferentes. Legal. Então, ela abrange como um todo, para o mundo todo, empresas de todos os segmentos, para garantir que elas tenham padrões específicos internacionais de atendimento de acordo com a temática que vai ser tratada, né? Então, a gente tem uma série de ISOs no, no hall de certificações. E aí, aqui no Brasil, quando elas são traduzidas, elas normalmente são traduzidas para serem NBRs, que são normas brasileiras, pela ABNT. Existem uma norma que a gente vai falar mais pra frente, que ela não é uma norma traduzida, uma norma brasileira. Ela é uma norma ISO, ponto, internacional, mas a maioria é traduzida pela ABNT. Entendi. E até antes de você entrar nisso aí, eu vejo as datas, né, assim, talvez seja muita ignorância da minha parte, mas por que demora tanto tempo para ter uma atualização assim? Bom, essa é uma excelente pergunta, inclusive. Existe um comitê de avaliação das normas. Sim, Então, eles avaliam a cada 5 anos, se eu não me engano, a necessidade de revisão da norma. entendi. Quando eles identificam a necessidade de revisão por uma evolução de teorias do mundo, uma evolução das organizações, uma evolução tecnológica, eles executam a atualização das normas. Mas se não há necessidade, se eles fazem, reúnem, avaliam e não há necessidade, a norma se mantém a mesma, mas eles publicam uma informação de que a norma não vai ser atualizada. Existe um padrão de tempo de revisão. Legal, show de bola. Então, já aproveitando que você já está com a palavra, né? eh, então, o que que é uma certificação ISO, especificamente? A gente falou do que é a ISO, né? Uhum. E para que ela existe Sim. no Bom, fritar dos ovos? vamos lá. A certificação ISO. Quando você fala que você é certificado, é porque você contratou uma empresa credenciada a um órgão regulador, o Inmetro ou algum órgão regulador internacional. E aí, você recebeu um auditor externo que avaliou sua aderência aos requisitos da norma e te recomendou ser certificado. E aí você recebe um certificado, um papel, de que Uhum. você, dentro daquele seu escopo de atuação, possui as práticas adequadas para atendimento dos requisitos. Muitas vezes, as pessoas utilizam a ISO, a certificação da ISO, né, como qualificação de fornecedor. Então, se a gente pegar um setor regulado, às vezes, eles não têm a empresa, ela não tem a capacidade de avaliar todos os fornecedores dela. Então, ela usa o certificado, Critério de corte. a certificação como um critério de corte, exatamente, para garantir que aquela empresa que ele está comprando vai atender itens mínimos necessários para prestar um bom serviço para ele. Daqui a pouco eu vou ter uma pergunta polêmica aqui, viu? Sobre e o pós, né? Porque não sei se existe uma auditoria a posteriori de ter essa implementação, de receber a chancela, beleza. E agora? Existe uma auditoria? Enfim, não sei. Depois a gente comenta. E quanto a essa. Desculpa, mas assim, quanto a essa fala, assim, né? Várias pessoas utilizam isso, né? Ah, eu quero. Eu acho. Já tivemos vários clientes que chegaram pra gente e falaram assim, mas eu quero é um papel, eu quero aquela chance. Só para fechar um negócio ali, tô com numa bid.
mesa, para na hora que eu receber os meus clientes, eles poderem ver, né? E na verdade o mercado mudou demais, igual a Maria Clara falou. Hoje em dia esse papel pouco importa, de verdade, né? Esse papel, ele considera que você realmente expôs a sua empresa, recebeu um auditor externo, está ali disponível para que ele avalie o seu sistema de gestão. O fruto disso vai ser o papel, a certificação. Só que o antes, correu-se muito rio ali antes, né? Sim. Foi-se implantar todo um sistema de gestão para realmente a empresa abrir as portas para receber esse auditor. Assim também é como a Maria Clara colocou, com os empresários hoje em dia. Se eles realmente querem abrir seu negócio para novos investimentos, eles precisam ter essa acreditação, né, validada. Faz sentido. Essa questão dos investimentos que a Maria Cristina pontuou tem muito a ver hoje para uma questão de investimento, de mercado, é muito avaliado o risco da organização. Sim. E algumas empresas utilizam o sistema de gestão para mitigar os riscos que podem ocorrer. Então, quando a gente tem uma certificação de meio ambiente, é uma forma de mitigar o impacto ambiental que eu posso gerar. Quando eu tenho uma certificação de saúde e segurança do trabalho, é uma forma de reduzir o risco que eu tenho do meu negócio de ter algum problema trabalhista, ter algum acidente com um colaborador que me leve a um passivo trabalhista. Hoje, o mercado olha muito para o risco a qual ele está se associando. Sim. Então, eles usam a certificação como uma maneira de qualificar para reduzir o risco dele. Se ele contrata um prestador de serviço para executar uma atividade em nome dele, ele também pode ser responsabilizado por Total. aquilo. Por isso que tem vindo muito isso hoje em dia. Infelizmente, realmente existem pessoas que querem só o papel. Existem muitos que querem só o papel. Mas quando a gente tem um sistema de gestão bem implantado, bem manuteído, ele vira uma parte da rotina da empresa mesmo. Até tem um cliente nosso que ele já foi certificado em 3 normas. Uma das normas não é requisito do cliente. Ele optou por não seguir com a certificação. Contudo, ele manteve o sistema de gestão. Todos os padrões que foram implementados foram mantidos. E hoje ele fala: os processos me ajudaram muito, porque eu consigo garantir que a minha operação vai rodar como precisa. Mas interessante, quando fala de não seguir com a certificação, é porque existe uma renovação anual, algo nesse sentido? Existe. Assim. Existe. O ciclo da certificação ele é um ciclo de 3 anos. Então, no primeiro ano, a gente certifica. Sim. É uma auditoria mais extensa, até porque todos os processos precisam ser avaliados. No segundo e no terceiro ano, ocorre um monitoramento, que é um monitoramento 12 meses e um monitoramento 24 meses. O auditor retorna na empresa anualmente para verificar se o sistema de gestão foi mantido. E não só isso, se houve uma melhoria, porque a base de todas as normas da ISO é a melhoria contínua. Então, não adianta eu implantar uma ISO e continuar sempre naquele patamar e me acomodar. Não, eu tenho que implantar uma ISO e melhorar continuamente, todos os dias. E essa auditoria ela é das certificadoras ou é de consultorias como ambiente? Das certificadoras. A gente tem, quando o cliente possui uma certificação ISO, ele passa normalmente por 2 auditorias, pelo menos anuais. A auditoria interna e a auditoria externa, que é a da certificadora. Entendi, legal. E é uma auditoria pré-agendada ou chegam abrindo a porta e já analisando? Como é que é? Não, ela é pré-agendada. Boa, legal. E, por vezes, também, a descertificação é agendada, né? Quando a empresa contrata, organiza o certificador e quer realmente ter a acreditação Sim. do seu sistema de gestão da qualidade, o ambiental, a Maria Clara vai discorrer melhor sobre isso. Mas também existem as auditorias independentes, né? Que são auditorias de clientes, que não tem o foco de certificação, mas tem o foco de analisar se a empresa possui ou não os requisitos de gestão implantados. Boa. Isso nós temos em diversas empresas. É know-how da Petrobras fazer essas auditorias,
que é o pessoal da Vibra, a Know-how da Ipiranga fazer também, tem seus sistemas próprios, a Shell também, que é a Raizen, já faz há muitos anos. Aí nós entramos nas indústrias farmacêuticas, Johnson Johnson faz também suas auditorias independentes, Anglo-América faz auditorias independentes. Então, assim, você imagina, quando estou falando isso do escopo dos nossos clientes, Sim. quando um cliente nosso já possui uma certificação, já tem essa acreditação avaliada por um organismo certificador independente, essas outras auditorias de validação de processos e validação do sistema de gestão, elas passam como uma forma fluida dentro da empresa, Total. porque a operação ela se mantém. Eu já faço isso, eu já tenho meu padrão operacional implantado, então eu posso receber auditor. Aí são esses Boa. que você colocou, que eles adentram a hora que eles quiserem. A gente recebe a qualquer momento. E essa pergunta tua é Interessante. muito boa, Elvis, porque às vezes as pessoas ficam pensando, eu marquei auditoria, eu preciso me preparar para auditoria. Dia 30 tem auditoria, dia 29 nós vamos Eu dar um tô limpa aqui, aqui nesse... organizando tudo, mas não é bem assim, porque na verdade o sistema de gestão ele é baseado na atividade da empresa, então são coisas que têm que acontecer rotineiramente no dia a dia da empresa, a prestação de contas para alta direção, a execução dos processos, dos controles que foram estabelecidos, o monitoramento dos indicadores, das não conformidades, são rotinas que entram para o dia a dia da empresa quando a gente tem um sistema de gestão bem implantado. Legal, bacana. E aí vamos entrar, de fato, agora nas ISOs especificamente, né? Sim. Você pode discorrer para a gente, não sei se vão ser todas especificamente, mas quais são as ISOs que existem e qual que é a finalidade, né, de cada uma delas? São muitas ISOs que existem, muitas mesmo. Muitas Mas eu vou ISOs é ótimo, né? muitas ISOs. Mas eu vou falar um pouco sobre as principais. Sim, Então, a norma mãe é a 9001, que é um sistema de gestão da qualidade. É muito importante ressaltar que todas as normas ISO, elas seguem o anexo SL. O anexo SL, ele estabelece um padrão para as normas ISO. Então, ele coloca como que é uma sequência da norma, como devem seguir os requisitos e tudo mais. Então, elas seguem um padrão, como assim dizendo, dentro do seu escopo. Então, da 9001, o escopo é o sistema de gestão da qualidade. Quando a gente fala de um SGQ, a gente tem que sempre pensar na qualidade do produto ou do serviço que eu estou prestando e no foco no meu cliente. A principal parte interessada, quando eu falo de uma ISO 9001, é o cliente sim. e o produto ou serviço que eu estou fornecendo. Isso é o que eu devo pensar sempre. Passando para a ISO 14001. A ISO 14001 é o sistema de gestão ambiental. Sim. Qual é o foco dele? O foco dele é avaliar como que está o meu impacto ambiental e quais são as ações que eu estou fazendo para reduzir o meu impacto ambiental. Então, a gente tem, na 14001, o principal foco dela é a vizinhança da onde eu estou. Então, quando eu falo de uma indústria alimentícia, às vezes que gera um impacto num curso hídrico que passa ao lado, Sim. eu tenho que pensar como que o meu impacto vai cair para minha vizinhança que está aqui do lado. Ou então, quando eu estou numa obra que faz tem muito ruído, como que eu estou impactando a minha vizinhança? Eu tenho que sempre pensar nisso. O principal foco é esse. Então, eu estou consumindo combustível. O que que eu estou fazendo com as minhas emissões atmosféricas? Legal. É. E o sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho é a ISO 45001. A ISO 45001, ela não é uma norma brasileira, ela é uma ISO, uma norma internacional, ela é a única que não é traduzida pela BNT. E ela é voltada para os trabalhadores. Quando a gente fala de trabalhador, não é só aquele trabalhador CLT ali, não, registrado pela empresa. É todo mundo que presta serviço nas dependências da empresa ou em nome da empresa. Então, se eu contratei um prestador de serviço para executar uma atividade minha para um cliente, ele é meu trabalhador. Faz Eu sentido. tenho que escutá-lo e eu tenho que ter todos os requisitos de saúde e segurança ocupacional para ele, como eu tenho para o meu colaborador seletista.
Agora uma dúvida, na visão de vocês, né? A gente está falando de uma ISO que ela é internacional. Sim. Mas eu tenho um parâmetro lá de Genebra, e eu tô falando aqui de um país tropicalizado, que tem, enfim, a nível de saúde eu vou ter 1 milhão de diferenças, né? Ainda mais no o próprio Brasil, ele vai ter uma divergência muito grande de isso impacta na hora de implementar, talvez? Bom, como eu te falei, a norma ela é interpretativa, né? Sim. Então, existe o requisito da norma que trata especificamente dos requisitos legais. Quando a gente fala de requisitos legais, a gente traz para a realidade do nosso país. Uhum. Então, eu tenho que cumprir aquilo que está na minha legislação de saúde e segurança. Eu preciso levantar e ter conhecimento daquilo. Legal. E eu preciso levantar na ISO 14.001 e na 45.001. Eu levanto quais são os impactos que eu estou gerando com a minha atividade. Então, independente se a minha atividade é em Genebra, ou se a minha atividade é no Rio de Janeiro, ou se a minha atividade é no meio da floresta amazônica no Pará, os meus impactos que eu vou ter no meu trabalhador ou no meio ambiente vão ser questões que já são tratadas em Faz requisitos sentido. legais. Então, e ela é interpretativa. Então, ela vai trazer para a realidade do país. Por isso que é tão interessante ela ser implantada em tantos locais. Faz sentido. Legal. E aí eu trago até também aquele exemplo que eu dei. Um cliente nosso, ele é um laboratório farmacêutico com sede em mais de 50 países. A matriz deles fica na Alemanha Sim. e eles têm plantas na África, na Ásia, na América do Norte, na América do Sul, em mais de 3 países, na Europa. Então são muitos locais. As realidades são completamente Sim. diferentes, mas por ser uma norma interpretativa, eles conseguem implantar até os requisitos da matriz alemã nas plantas. Interessante. E até uma dúvida, né, que tá até antes de você continuar com as ISO aí especificamente, né. Quando a gente fala de sistema de gestão, de maneira geral, uma companhia que está em mais de 50 lugares diferentes, né, Uhum. mesmo que ela utilize outros ERPs, talvez ela uma unidade pode usar um, pode usar outro, falando de tecnologia Uhum. especificamente, a gestão, ela segue exatamente o mesmo processo? Ela segue exatamente a mesma linha? Sim, ela tem que seguir uma linha padronizada, né? Nesse Interessante. caso em específico, eles têm padronização, inclusive dos sistemas operacionais utilizados, dos Interessante. ERPs, etc, né? Mas o padrão, o básico, eles devem seguir. Por quê? A norma ela não me fala o como eu vou fazer, mas ela me fala o que eu preciso fazer. Interessante, interessante. Legal. O que mais que a gente tem de ISOs aí? Bom, a gente também tem a ISO 39001. A ISO 39001, ela é voltada para segurança viária. Então, não era uma ISO muito implantada, muito conhecida, mas ela tem tido, um crescimento, né, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem um modal rodoviário Sim, muito forte, e principal. e ela não é voltada quando a gente fala em modal rodoviário, a gente pensa sempre logo: "Ah, vou implantar uma 39001 numa transportadora". Mas existem outros negócios que também envolvem a segurança viária. Então, por exemplo, uma empresa que é uma concessionária de rodovia, né, quem gerencia a Sim. rodovia, ela também precisa ter uma Vocês têm 39.000. inclusive clientes nessa A área, gente né? inclusive tem um cliente nessa área. Por Sim, que que uma concessionária de rodovia precisa ter? Ela faz projetos de melhoria na rodovia, ela faz projetos, para ampliação da rodovia. Então, quando ela está fazendo esses projetos, ela tem requisitos de segurança viária que ela precisa considerar. boa. Por isso é tão importante a gente ter também esse sistema de gestão implantado. Esse cliente nosso, por exemplo, ele é certificado 9001, 14.001, 45.001 e 39.001. São Uau. 4 certificações que ele possui para prestar um melhor serviço para os usuários da via, para gerar menor impacto ambiental, porque a concessão de rodovia, quando a gente fala, tem um trecho grande em ampliação. Ampliação de rodovia gera muitos impactos ambientais, então a gente Sim, precisa sempre mitigá-los. Segurança do trabalho, eu tenho colaboradores no trecho o tempo todo, então eu também preciso cuidar dos meus colaboradores e dos meus terceiros, porque essa empresa, por exemplo, ela tem mais de 400 colaboradores, mas de terceiros são mais de 2.000. sim. E a segurança viária, né, para garantir que os usuários da via e os colaboradores deles vão estar em um ambiente adequado para reduzir o risco de acidentes. Legal. E aproveitando que a gente está falando direto com as concessionárias de rodovias,
Vocês podiam pedir para eles passar Pix ou cartão, tá? Ah, mas Porque esse passa. Tem só um que não eu voltei de carro e esqueci de trocar o tag do sem parar, cara. Que sofrimento. Eu e a Maria Cristina já passamos uma situação dessa indo pra Anápolis. Ah, Mas é só a Goiânia, Brasília que não passa. O resto passa. é a que eu mais pego, inclusive. É. São Paulo passa, Minas passa. Ixi, até a gente tem um cliente que é. Aí, ó. A gente tem um cliente que é um pátio logístico, Sim. Pernambuco, né? Ele acabou de certificar 9001 e 14001. Imagina, um pátio logístico. É um porto seco? O que é um pátio logístico, de fato? Os caminhões aguardam ali dentro do pátio a liberação do porto para eles irem carregar ou descarregar. Sim. Isso é até uma perspectiva de sistema de gestão do porto, Sim. o qual ele aplicou para esses pátios, onde eles precisam seguir um padrão operacional para não tumultuar a logística lá no porto. Interessante. Acidentes portuários também, né? Ou seja, vai entrar caminhão do que agora ali? Tô recebendo 5 de combustíveis que foram liberados, também liberou container, só que vamos verificar, o de combustível está indo em qual sequência, logístico, o de container está indo em qual, para que esses produtos não tenham nenhum risco associado, né, de algum acidente ali dentro. E, enfim, aí esse pátio logístico maravilhoso que a gente atende, que ele está numa região perfeita ali de Pernambuco, ele está bem ali no Porto de Galinhas, né? Porto de Galinhas. Nossa, lindo. Maravilhoso. Pensa. Era maravilhoso. É aquele cliente ótimo. Todo mundo quer fazer uma visita presencial, né? Boa. Nós ficávamos em Recife, né? Dorme em Recife e ia pro pátio todos os dias. Tinham 3 pedágios para você chegar no pátio. E eu, como uma boa mulher, né? Eu não ando com dinheiro. Eu também. Eu ando com cartão de crédito. Não é do meu marido, gente, é meu mesmo. É eu que pago. Boa. Cheguei lá no pedágio e falei, ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Esqueci o dinheiro, porque eu sou de Goiânia. Uhum. Não tem Pix. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Olhei pra moça e falei assim, moça, então, eu acho que você vai precisar fazer uma notinha para quando eu voltar eu pagar a senhora. Porque eu não sou daqui. Ela, mas você tem cartão? Eu falei, uai, tenho. Ela, não, aqui passa cartão. Aqui é beleza, hein? Do céu. Mas lá em Anápolis, indo pra Anápolis uma vez, eu e a Maria Cristina passamos um perrengue chique no pedágio. Saímos Pedintes catando. Não, saímos catando. Gente, eu atendo vocês não estão entendendo. Eu que audito vocês. A gente saiu catando as moedinhas. Aí, graças a Deus, uma alma bondosa foi lá, atendeu a gente. Faltava, acho que 10 centavos. A gente falou pra ela, moça, falta 10 centavos. A gente catou todas as moedas que a gente tem. A gente tem cartão, cheque, o que você quiser. Mas a gente só tem isso aqui em espécie. Na pauta da próxima reunião com esse cliente você, meu filho. Vale a pena acelerar esse processo. Show. Bom, O que mais a gente tem de ISO? 7001, por exemplo, que é uma norma voltada para sistema de gestão de segurança da informação. Então, hoje, a gente tem muitos sistemas operacionais de computadores, né? A gente tem muitos meios de perda, de vazamento de informação, muitos ativos que precisam ser gerenciados. Então, a gente tem um cliente que é um órgão público que implantou, por exemplo, a 27001, para garantir a segurança da informação tratada por ele. Então, quando a gente fala de segurança da informação, às vezes as pessoas pensam, é para atender aquela tal daquela LGPD. Eu ia falar isso agora. Eu falei, 2022, então assim, ela tá dentro desse universo. Se fosse 2015, talvez não ia ter nada relacionado ao LGPD. 2013 e foi atualizada em 2022, recentemente. Eu gostaria até de colocar uma pontuação aqui. O tanto que é interessante a visão estratégica, né? Na hora de se tomar a decisão para implantar um sistema desse. Não é todo mundo que implanta uma 27001 e realmente torna ela pública, né? E, por vezes, esse nosso cliente falou assim, eu não quero isso público, eu quero isso para mim, porque isso eu tenho certeza de que todo meu sistema de segurança da informação tá ok, e eu vou manter isso para mim. Então, ele não quis isso como uma exposição pública, e sim como um controle de gestão eficaz, sabe, dos riscos de vazamento de dados. Sim.
que são tão preciosos para eles. Porque a 27001, ela trata de considerações de cenários onde pode se acontecer de um a tudo dentro daquele escopo que a gente está trabalhando. Desde uma invasão até realmente Pegou fogo no edifício e cadê o meu backup? Justamente. Então, ele implantou todo o sistema utilizando a ferramenta normativa da 27001 e falou, pronto, eu implantei. Vamos chamar a certificação, então, já que eu já implantei, eu quero ver, né? O que o auditor externo vai falar? O auditor externo veio, mérito, sucesso total, Legal. mas que é dele. Entendi. E aí, voltando à questão da LGPD, então, quando a gente fala da 27001, ela é muito maior do que só a LGPD, porque a LGPD a gente fala de vazamento de dados pessoais. Sim. A 27001, ela fala da segurança da informação como um todo, dos ativos de hardware, os ativos de software, toda a gestão da informação mesmo da organização. Papéis que ficam sobre a mesa, né, que a gente chama até de uma política de mesa limpa, tela limpa. Sim. Qual que é a possibilidade, imagina um escritório de advocacia, né, a secretária, por exemplo, que está lidando ali com o recebimento de algum papel. Eu falo secretária porque, na maioria das vezes, a secretária é uma mesa mais pública Sim. do que dentro De um do escritório escritório em si. E aquele papel que está ali em cima da mesa dela pode não ser funcional para mim nesse momento, mas pode ter certeza que alguém que está ali dentro da operação gostaria de ter acesso àquela informação e que ela está ali em cima da mesa, que você não faz nem ideia. Ou às vezes até mesmo dentro de um RH, um atestado de saúde, sabe, de algum colaborador, onde ateste realmente que ele tem uma doença e que ou tem um problema psicológico, e isso está ali exposto para quem quiser. Qualquer pessoa que entra dentro do RH, a exposição está ali da informação que deveria estar guardada e preservando a imagem da... Isso me faz, assim, pensar, pelo menos de maneira, enfim, sem a compreensão completa, mas parece que a 27001, ela é, tipo, uma das mais complexas na minha percepção, porque ela Ela é é. offline ali, total. Quando você falou da mesa da secretária, eu falei, cara, como que eu audito isso? Como que eu cuido disso? Como que eu crio um processo para que isso rode bem, né? Conversa de banheiro, onde dentro de um banheiro da empresa pode... Vazar informação sigilosa. A gente audita? Audita Áudio? Como é que funciona? mesmo, né? Verifica quais são as questões que estão sendo tratadas nos grupos, né? Dentro de WhatsApp, como é que os WhatsApps estão logados na empresa. Mas assim, pausa. Na prática, então, por exemplo, vocês vão fazer uma auditoria, vocês vão lá pro banheiro e... E fica lá, no vaso. Pouquinho, né, para ver como é que é o ruído da empresa. Caramba, cara. Como é que é o ruído interno, como é que a informação transita. Primeira coisa que a gente analisa é se a empresa tem uma política. Isso não só na 27001, todas as normas, quando a gente vai auditar, o auditor, ele entra na empresa já auditando. Ele já entra observando Tudo. tudo, do rodapé ao teto, prestando atenção nas conversas, porque são nesses momentos que surgem as trilhas de auditoria, porque às vezes pode estar passando alguma coisa. Interessante. E só um adendo aqui também, uma pergunta, né? Quando a auditoria chega, como é que fica o clima da empresa, geralmente, assim? Sendo bem sincero, às vezes se a empresa estiver ok, a galera fica... Mas, no geral, existe algum tipo de fricção, assim? Gera um nervosismo, né? Estão me observando. Da empresa, porque eles se sentem observados, né? Mas aí é o papel da consultoria, de estar lá levando confiança para eles de que o processo foi bem implantado, que foi bem auditado, foi bem tratado, que é uma longa caminhada, né? Quando a gente fala de uma certificação, de uma implantação de sistema de gestão, é feito a muitas mãos, porque a gente se envolve, o cliente se envolve. Boa. Então, quando chega na certificação, aquilo já tá tão no dia a dia, lógico que gera um friozinho na barriga, é igual quando vai passar na Blitz, né? Ninguém Sim. passa na Blitz sem Sim. barriga. Uhum. Mas você tá seguro daquilo, porque foi um processo de muito tempo, foi um processo que todo mundo se envolveu. Legal, bacana.
Bom, quer pontuar mais alguma coisa sobre alguma ISO? Não, eu acho que é legal a gente falar de outras certificações, né, que existem e outros padrões que são auditados, são verificados. Legal, então bora lá. Quais são as outras certificações que existem hoje em dia? Porque no primeiro olhar que eu tive, certificação é ISO, ponto. E não, né? Existem outras certificações. Então, quais são elas? Nossa, tem uma certificação maravilhosa. É, quem fundou essa certificação, quem escreveu, na verdade, Determinou os critérios. determinou os critérios. Obrigada, Maria Clara. Foi a ABQUIM, né? Que é a Associação Brasileira de Indústrias Químicas. E ela criou a que a gente chama de SASMAC, né? É a Sistema de Avaliação, Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade. Quando a gente destrincha o SASMAC, e a gente vem falando o que é ele, você pode ver que ele começa com um sistema avaliativo. Primeira coisa que a Biquim determinou, por favor, determinem seu sistema de gestão, para que ele seja a possibilidade de ser avaliado. Eu acho importante ressaltar que, diferentemente da ISO, que é interpretativa, o SASMAC não. O SASMAC ele é um questionário, um checklist de como você vai atender os requisitos da ABQUIM E assim, é uma certificação totalmente brasileira. brasileira, Tá. voltada para a indústria química. Legal. Para a indústria química em geral. E isso também se desdobra na maioria das transportadoras, terminais de TRRs, né, que fazem a De combustível. combustível. E aí entra diversas outras áreas, né, que também se aplica o SASMAC. Nesse sentido, o que a Biquim fez? Ela se baseou, lembra quando nós começamos a conversar que eu falei sobre o sistema de gestão, que ele pode utilizar ferramentas que envolvem as ISOs. Sim. A ISO nada mais é do que um modelo, né? Uma ferramenta em si que te permite trabalhar ali dentro e afundar mergulhar nos requisitos e trabalhar desdobrando ele na forma operacional e de gestão dentro da empresa. E é isso que o SASMAC faz. Ele traz requisitos de saúde e segurança, baseados, por vezes, né, em alguns critérios da 45001, da nossa antiga, aí ele traz muito critério da antiga OSA 18001, que ele é um pouco mais antigo, SASMAC. A OSAS é a antiga norma de saúde e segurança do trabalho, que foi substituída pela ISO 45001. OSA, porque vem de outra instituição? Isso. Tá. Exatamente. E aí, a Biquim ainda aproveitou e pegou ali os critérios da 14.001 de meio ambiente e trouxe para dentro do checklist dela, em forma de checklist mesmo, você atende ou não atende, né? E ainda desdobrou isso, pegando só a cereja do bolo da 9.001, onde ela traz toda a complexidade ali de gestão, né, da 9.001. O que é a gestão? Como é que é o envolvimento da liderança? Como é que a liderança se comunica com o cliente? Como é que ela se comunica com o público dela ali de dentro, né? Que são os colaboradores, os terceiros. Como é que ela se envolve no processo? Como é que ela garante que tudo isso aconteça de uma forma estruturada? Sempre voltando ao atendimento legal. E o mais interessante da SASMAC é que ela trata os requisitos em mandatórios, indicados e desejáveis. Todos os requisitos mandatórios são requisitos legais, que a empresa já é necessário o atendimento, né? Então, ela também traz isso. E o que ela acha que pode melhorar na prestação de serviço para a indústria química. Agora eu fiquei com uma dúvida aqui, talvez ela é bem leiga mesmo, mas isso me dá a entender, eu entendo a SASMAC como um compilado de certificações, digamos assim. Se eu tenho a SASMAC, isso impossibilita que eu tenha certificações ISO? Assim, parece que torna desnecessário. Muito pelo contrário, a gente tem clientes que são certificados ISO e SASMAC. E a gente tem um cliente, por exemplo, que ele é certificado SASMAC e hoje ele busca a ISO e a ISO 9001 e a 39001. Então, ter a SASMAC não te exime de ter as outras. Muito pelo contrário, ela traz até uma robustez. Entendi.
ela agrega. Tanto que era requisito de cliente, né? Algumas transportadoras, isso faz parte de uma pontuação dentro da Petrobras, para onde você participa de bids ali. Sim. Dentro, ali os pré-requisitos são, tem 9001 certificada, sim, tem SASMAC certificada, então, E 39.001, agora eles têm cobrado também. O score vai lá em cima das empresas que tem. Exatamente. Interessante, legal. E aí, eu acho importante também a gente pontuar os questionários de avaliação de ISD, né? O Sim. ISD é uma agenda que está muito em alta hoje Tá. no mercado, porque justamente aquela questão dos riscos, os investidores, eles vêm buscando maneiras de mitigar os riscos deles quando eles fazem um investimento num negócio. Então, por exemplo, o IFC, que é a Corporação Internacional Financeira, determinou um questionário com 8 pilares para avaliação da sustentabilidade como um todo dos negócios, justamente para avaliar as práticas de ESG do negócio, como que ele está tratando a governança, como que ele está tratando o social e como que ele está tratando o meio ambiente. E além disso, aqui no Brasil a gente tem uma norma da BNT, que é a PR 2030. Dentro da PR 2030, a gente tem diretrizes dos eixos a serem avaliados para o ISD, onde ela avalia a maturidade da empresa com relação a esses pilares. Interessante. E eu acho que está tão em alta, só fazendo uma observação, a gente tem visto fundos de investimento que investem só em companhias ESG, né? Assim, Justamente. totalmente, assim, já tem um público, já tem um olhar, o mercado tá de fato olhando para isso. O mercado tem Vai ganhar. olhado muito para isso e eu até comentei com um cliente esses dias. É uma agenda que está muito em alta e é uma agenda que não vai sair. Porque a gente tem muitos casos, né, na mídia que acontecem de empresas que às vezes infringem leis trabalhistas. A gente teve até um caso recentemente aqui no Brasil, que foi lá no sul, né? Vinho, né, de uma vinícola e tudo Exatamente. mais. Então, por exemplo, se tivesse pilares ESG implantados, poderia ter sido avaliado a questão do trabalho análogo escravo. Mas não, os investidores, eles tiveram um risco que incidiu. Então, por isso que eles olham tanto para isso, para reduzir o risco, porque no final, tudo que o investidor quer é dinheiro. Sim, Se você tem um risco ambiental, você pode ter um passivo ambiental. Se você tem um risco trabalhista, você pode ter um passivo trabalhista. Então, o que eles querem é reduzir essa chance. Por isso, implementar os pilares do ISD. E também ter a transparência, né? Quando a gente fala de ESG, a gente fala muito da transparência. Então, ter a transparência para os investidores do que a empresa está fazendo, como ela está fazendo, que são os relatórios anuais que as empresas geram. E às vezes a gente para e pensa, mas isso aí é só para empresas de grande eu ia pontuar porte. isso agora. Queria saber. Não, porque é uma agenda que vem vindo bastante e a gente tem que pensar no risco do negócio. Eu não tenho um investidor, um banco investidor, eu não tenho um fundo investidor, né? Mas eu sou o dono da empresa. Eu preciso reduzir o risco da minha empresa. Então, o ESG não é só para grandes empresas, é para as pequenas também, para as médias, para eles pensarem na sustentabilidade e no crescimento da empresa a longo prazo. Tem vindo demanda para vocês de empresas que não são capital aberto? Sim, muita demanda de empresa que não é capital aberto para implantar os pilares de ESG. A gente já atendeu clientes que têm a intenção de virar capital aberto, então já começou a implantar Sensacional. os pilares. E a gente tem um caso de um cliente recente, que é uma empresa familiar que está implantando pilares de ESG para reduzir o risco do negócio. Sensacional. que fechamos contrato há pouco tempo, que está a implantação de pilares de ESG, mas para inicialmente conhecer os seus riscos, ver como que ele está dentro de um diagnóstico de ESG, como que ele pode transformar isso num sistema de gestão, implantar para daqui 5 anos abrir o capital da empresa. Interessante. E eu acho também muito importante a gente pontuar uma outra norma. Ela é uma ISO
mas ela não é uma ISO certificável, né? As ISO certificáveis são aquelas que terminam com 1 no final. Então, é 9001, 14001, 45001. Essa não é uma ISO certificável, é a ISO 9004. Ela é um questionário autoavaliativo, onde a empresa avalia o grau de maturidade do sistema de gestão dela para garantir um sucesso sustentado. Então, para garantir que aquela empresa seja uma empresa longeva, que aquele sistema de gestão leve à melhoria, que leve a empresa a crescer. Por Legal. quê? Porque é a melhoria contínua. Então, esse checklist nos auxilia a avaliação de, nossa, essa empresa já é certificada há 6 anos. Será que ela avançou na maturidade? Como que tem sido a evolução do sistema de gestão dela? Boa, boa. Eu quero aproveitar fazer uma pausa rápida aqui agora, só para relembrá-los, tá? Se você estiver no Spotify, não esquece, tá? Nem precisa dar pausa, vai lá e coloca 5 estrelinhas nesse episódio, que vai ser muito importante para ajudar a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. E eu quero reforçar para vocês que estão no YouTube, tá? Em algum lugar aqui da tela vai ter um QR Code e que você vai direto para o site da Ambiente Consultoria e você vai ter a oportunidade de receber um diagnóstico gratuito do seu negócio, tá? Então tem um QR Code em algum lugar da tela aqui, fique à vontade, não deixe de conhecer esse trabalho, se esse tema de certificação faz sentido para o crescimento do seu negócio, tá bom? Vamos lá, quer pontuar mais alguma coisa sobre as ISO, sobre certificações? Acho que a gente abrangeu as principais e as mais relevantes e que fazem sentido para a maioria dos negócios. Legal. Bom, então, continuando aqui, eu preciso entender o seguinte. Vocês já falaram, tá? Mas eu queria reforçar um pouco mais e entender se sistemas de gestão é algo para qualquer tipo de negócio. E mais, eu já vou aprofundar na pergunta aqui, né? Qual o tipo de negócio que não precisa de um sistema de gestão, né? Acho que não existe, mas enfim. E quais são os negócios que, em hipótese alguma, não podem ficar sem um sistema de gestão? Bom, eu acho que, como a gente falou, realmente o sistema de gestão é para todo negócio, né? É para todo negócio que quer ter sustentabilidade a longo prazo, que Sim. quer ter crescimento, que quer ter sucesso. Agora, quem não pode deixar de ter um sistema de gestão são os setores regulados. Então, por exemplo, o transporte de produto perigoso, como a Maria Cristina tratou, ou a indústria farmacêutica, as empresas, por exemplo, que prestam serviço em engenharia elétrica por ter um risco muito alto. Total. Por quê? Porque os clientes deles exigem. Então, quando uma empresa não pode deixar de ter? Quando é uma exigência contratual de cliente, porque Sim. existe em muitos casos. Mas é sim para todas que querem ter sucesso e sustentabilidade. Boa. Que tipo de empresa que não pode ficar sem a certificação, mas a título de geração de negócio, por exemplo? Você falou de algumas, por exemplo, engenharia elétrica, tem uma questão de risco e tudo mais, mas para aquelas que precisam de gerar negócios, por exemplo. Bom, aí a gente vai para um know-how meio intangível, porque isso vai de acordo com o que a alta direção quer para o negócio dela, Sim. né? Se ela quer evoluir no mercado e realmente ela precisa da acreditação, né? Eu vou chamar de selo, a maioria das pessoas conhecem por esse nome. Se ela quer um selo, se ela quer um certificado, para que ela exponha externamente que ela é acreditada, que o sistema de gestão dela realmente está apto, aí eu não consigo tornar tangível quais são as empresas que precisam, mas todas aquelas que querem evoluir no mercado. E a gente trouxe um dado também muito importante da gente falar, né? A ISO, a organização ISO, que fica lá em Genebra, eles fazem anualmente uma pesquisa, né? Um levantamento de quantas empresas estão certificadas no mundo em cada uma das certificações e quantas são em cada um dos países. E aí a gente fez um comparativo, né? Inclusive saiu essa semana o resultado de 2022. Quando a gente fala do Brasil, das empresas certificadas no mundo inteiro,
1,5% Cara, são no Brasil em questão de sistema de gestão da qualidade, 6,4% em questões de meio ambiente e só 0,3% são em sistema de gestão de saúde e segurança meu ocupacional. Deus. E aí, fazendo um comparativo com a China, que é o maior exportador do mundo, né? Então, que tem a necessidade de gerar muitos negócios, porque a capacidade produtiva deles é muito alta e eles precisam girar a economia deles. 43,6% das empresas certificadas em sistema de gestão da qualidade estão na China. Uau. De todo mundo, De todo mundo. 43%. Calma que vai ficar mais chocante. 55,7% de todas as empresas certificadas em sistema de gestão ambiental estão na China. E 67,1% das empresas certificadas em sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional estão na China. Então, quando você fala de empresas que precisam, às vezes, ter o certificado para gerar negócio, a China hoje ela é o maior exportador do mundo. Ela é o maior gerador de negócios do mundo. Então, as empresas chinesas vêm buscando se destacar para estar pronto para mandar para todo mundo os produtos dele. E, pelo visto, no Brasil, o pessoal ainda tá Engatando a primeira. engatando nem a primeira, quase. Mas isso é um excelente sinal de mar aberto para o negócio no ambiente, né? Faz total sentido que tem muito mercado para ser explorado. Para as empresas se destacarem também, porque ela Tá. pode usar como um diferencial do negócio dela ser certificada, mostrar que ela tem as melhores Sim, práticas. total. Quem diria, hein? A China, que há um tempo atrás a gente assimilava a 1,99, a baixa qualidade, hein? Tá dando um baile na gente aqui, né, nesse quesito, hein? A fala de que vários empresários chegam pra gente e expõem, né? A China vai dominar o mundo. A Já está dominando o mundo. É. Gente, vamos lá. Implantar um sistema de gestão é caro? Depende do que a gente chama de caro. Caro hoje é muito mais caro você não conhecer o risco que você tem dentro do seu negócio. E é isso que o sistema de gestão traz, né, para as empresas. Quais são os meus riscos? Eu sei deles, eu estou tratando esses riscos, eu tenho ações de mitigação para esses riscos, eu sei até que ponto que realmente eu tenho cenários positivos e negativos dentro da minha empresa, e aí a gente faz a análise, né? Se realmente é caro. É mais caro você passar a vida toda pagando ações trabalhistas por um risco que você deixou de avaliar dentro de um sistema de gestão eficiente, ou é caro você contratar ambiente de consultoria? Boa. Olha o pitch. Boa. Boa. Realmente adentrar ali de uma forma qualificada, demonstrando. Nem sempre olhar para o seu risco é confortável. Total. Poxa, estou contratando uma consultoria, ela chega aqui e me expõe isso, eu já sabia disso. Mas, infelizmente, agora eu estou te tornando público, que realmente não só você sabia como empresário, como eu também estou sabendo agora. Então, agora juntos, vamos traçar um plano, Boa. vamos organizar. Para onde que a gente vai evoluir com isso? Vamos deixar, né, sistêmico. Vamos Boa. agir de uma forma coordenada. Sensacional, sensacional. Bom, na visão de vocês, quais são os maiores desafios, tá, de uma empresa que contrata uma consultoria, né, para implantar um sistema de gestão? Bom, eu acho que o maior desafio quando a gente fala de contratação de consultoria é a confiança da empresa que está contratando a consultoria, né? Porque contratar uma consultoria é com base na confiança. Sim, Porque você não é um produto, né? É um serviço, é nossa inteligência que a gente está entregando para o cliente. sim. E é por isso que no ambiente a gente sempre trabalha, a gente não simplesmente vai, leva um plano de ação, toma aqui, cuida aqui agora. Não, a gente senta e faz a 4 mãos com o nosso cliente. Ninguém abandona a mão de ninguém lá no ambiente, a gente faz junto. Por quê? Porque o
a principal dificuldade é a confiança. Então, a gente Boa. precisa mostrar para o cliente que ele pode confiar na gente. E falando de questões internas, né, na organização, aí não da contratação da consultoria, mas interno da implantação, é o engajamento, né, dos gestores, o engajamento dos colaboradores, eles entenderem que aquilo lá, que a implantação do sistema de gestão não é para falar que ninguém está errado, não é para nada disso. É para realmente melhorar a empresa, né, para a gente trazer os processos para realmente acontecerem. E isso vai transformar a cultura da companhia, né? Mano, a cultura da companhia, exatamente. Esse é o que leva a certificação ao sucesso sustentado. Legal, legal. Bom, partindo aqui pro final, só pra gente entender, né? Como que a Ambiente se tornou especialista nisso? Por que que a Ambiente se tornou líder em certificação aqui na região? Bom, primeiro que nosso grau de evolução vem de longa data, né? Sim. Nós somos uma equipe multidisciplinar. Nós temos aqui dentro da nossa gestão tanto engenheira de produção, bióloga, nós temos advogada, nós temos administradora e nós temos uma psicóloga também. Legal. Tudo isso agregado para a construção de um sistema eficiente. Dentro da nossa equipe, nós também trabalhamos ali a multiplicidade de formações. Por quê? A todo momento, dentro de uma certificação, eu preciso utilizar de um viés mais psicológico, onde eu consigo agregar ali um aculturamento mais efetivo, sabe? Saindo um pouco da técnica, mas trazendo um pouco para a gestão humana. A todo momento eu preciso também de especificação técnica de técnico de segurança, engenheiro de segurança, onde eu vou entrar realmente em critérios, né, bem específicos. Eu preciso a todo momento de engenheiros de produção, onde eu vou determinar processos, padronizar, identificar gaps. Então, a gente vem nessa evolução contínua, fora que a todo momento nós fazemos grandes investimentos em treinamentos, nós treinamos a nossa equipe a todo momento, porque não Boa. adianta nada eu deter um conhecimento, ou Maria Clara deter esse conhecimento e ficar só na nossa cabeça. E além disso, a gente passa por mais de 50 auditorias externas anuais, fora as internas que a gente executa. É mais de uma auditoria por mês. O pessoal até Caramba. essa semana, eu não sei porque o pessoal quer dar óbito ao 2023 tão rápido assim, o pessoal está falando, não sei o que. Calma, gente. A gente ainda tem muita certificação. Boa. Em setembro nós temos 3 auditorias, em novembro nós temos 5, na mesma semana. Caramba. Na mesma semana. Então, assim, o desdobrar da equipe, a organização, tanto que a gente tem uma auditoria dia 3 de janeiro, tá? De 2024. Adiós, Réveillon. Sempre. Não é sempre. Essa empresa sempre certifica na primeira semana de janeiro. Legal. Da empresa e até onde o dono ali sustenta a gestão dele, né? Boa. A sustentabilidade do negócio dele, falando assim, aqui a gente não para. O tempo pode até parar, mas aqui a gente não para. Uau. Contínuo, é muito bacana. Interessante. Delicioso. É delicioso mesmo. A gente conhece todo tipo de negócio, a gente adentra mesmo. Se hoje nós somos contratados por uma indústria farmacêutica ou, nossa, uma empresa de gestão de pneu. Como é que faz gestão de pneu? Pneu de caminhão, pneu de trator. Nunca na minha vida pensei. Falei, vamos organizar, vamos entender, porque tudo é processo. Legal. Eu tenho 2 perguntas aqui, uma delas está até fora do nosso roteiro. Eu só queria, assim, de maneira simplificada, entender o seguinte: qual que é a diferença entre um sistema de gestão integrada e sistema de gestão da qualidade? Bom, quando a gente fala de sistema de gestão integrado, é porque a gente tem mais de uma norma implantada, né? Como eu havia mencionado, as normas ISO fazem parte do anexo SL, então ela tem uma mesma estrutura. A gente consegue, em um sistema de gestão, implantar requisitos para mais de uma norma. Boa. E o sistema de gestão da qualidade é quando a gente tem implantado os requisitos apenas da 9001. Apenas a 9001. Isso. Entendi. Bom, e como última pergunta aqui, eu quero entender o seguinte, na visão de vocês. E eu sei que vai ter um viés aqui comercial no ambiente, mas assim, olhando pro mercado como um todo, né? E até depois dos números que vocês trouxeram aqui da China,
Caramba, né? É assustador. Mas o que que vai acontecer com aquelas empresas que não buscarem, né, a implantação de um sistema de gestão? Estagnação no mercado e, além disso, elas não vão conseguir melhorar continuamente os processos, né? Não só a estagnação do mercado na busca de negócios, mas a estagnação da organização, né? Do sucesso da organização. Visão sistêmica, né? É importante, hoje, para você ter uma empresa, eu vou voltar no começo da nossa conversa. O seu sistema está fluindo? Está de acordo? Seu sangue está correndo? Né? O ar está entrando no seu corpo? Está tudo equilibrado? Você está preparado para alguns resfriados? Como é que você vai passar por ele? Isso a empresa precisa sentir dela também. Né? O não ter um sistema de gestão implantado faz isso. Eu não tenho conhecimento dos meus riscos, eu não sei qual rumo que eu estou tomando. O que pode me afetar? Eu ainda uso uma fala de um professor querido meu, que foi da minha época. Ele virava para a gente e falava assim: você prefere descer o rio de boia ou você prefere descer no motorzinho aqui que realmente você está controlando, está sabendo o risco, quanto de combustível que você tem, se você pode fazer uma parada numa praia para você dar um... Que analogia boa. Ou não, né? Deita na boia e desce. Só bora. Boa. Sensacional. Muito bom. Minas, e a gente sempre termina o mercado na prática com um insight de cada uma das pessoas, né? Então, o que eu queria entender de vocês? Se a gente pudesse resumir o episódio de hoje, né? A troca que vocês tiveram, que vocês compartilharam, que foi riquíssimo pra gente aqui hoje, em uma frase de impacto, uma frase do que a gente falou aqui hoje. O que seria essa frase para você? Eu acho que a frase para mim é que sistema de gestão é planejamento, né? É planejar aonde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar lá. Sensacional. Maria Cristina. Eu fecharia, né, analisando e realmente colocando aqui que um sistema de gestão é necessário que tenha fluidez, é necessário conhecimento do seu risco, é necessário que você esteja ali determinado e, principalmente, acreditando que realmente ele pode ser possível, né? Boa. Dando voto de credibilidade. E sabendo que, dali para frente, o sucesso sustentado depende disso, da credibilidade que você aplicou, de como que essa cultura foi implantada dentro da organização e de que realmente você fez o pacto, né, com você mesmo, de que, com isso, eu vou fazer o quê? Vou gerar lucro. Boa, boa. Eu acho que se eu pudesse resumir numa frase aqui, eu comecei antes dessa aula com um olhar, né? E o meu olhar agora é o seguinte, sistema de gestão não é para mim crescer especificamente, é uma questão de sobrevivência, né? Então, sistema de gestão é uma questão de sobrevivência nas companhias. Legal, muito bom. Gente, esse foi mais um Mercado na Prática, né? Foi um prazer falar com vocês, muito obrigado. Agora, valeu demais. Valeu demais. É muito simpático. Muito obrigado. É difícil conversar com você sem realmente, né? Não se sentir à vontade. Sim, total. Que bom, fico muito feliz. Se alguém quiser encontrar vocês nas redes sociais, como é que a gente faz para falar com vocês? Para conhecer um pouco mais de vocês? No meu LinkedIn, Maria Cristina tem LinkedIn também. Acho que vocês vão colocar, né, nossos... Qual que é o LinkedIn? Pode falar aí também, se você lembrar. Você acha que eu lembro? Marquinhos, bota na edição aqui no LinkedIn, né? E você acha que eu lembro? Eu não lembro o arroba Do Instagram? Inclusive, me aceita lá no LinkedIn. Gente. Boa. Você também, como é que a gente faz? Mesma coisa? Estou no LinkedIn à disposição. Nós temos o nosso Instagram, que é @ambienteconsultoria. Nós temos o nosso site, Sim. www.ambienteconsultoria.com.br. Ambiente Consulta. ambienteconsulta.com.br. Vai ficar na tela aqui também. E lembrando, a gente tem um QR Code aqui em algum lugar aqui da tela que você pode acessar se você estiver pelo YouTube. Se você estiver no Spotify, vai ter um link aqui embaixo, né, ou no Apple Podcast, para você acessar e ir direto para o site, tá? A melhor forma de realmente conhecer o nosso trabalho é agenda uma reunião, vai lá no escritório, tem pão de queijo quentinho. Maravilhosa a vista do escritório, viu? Tem
bolo, gente, é sensacional. Pois é, a vista é A Lembra o Central Park, tá? Nos Estados Unidos, de verdade mesmo. É linda, é ali na 136 no Marista, maravilhoso, de verdade. nosso escritório está aberto. Realmente pode marcar as reuniões, venham conhecer-nos, porque eu acredito que um sistema de gestão precisa ter intimidade, né? Boa. Para realmente adentrar na empresa e essa primeira confiança. Boa. Então, valeu, muito obrigado pelo espaço de vocês. E não se esqueçam, tá? De seguir o Mercado na Prática no YouTube, no Spotify, no Instagram. Segue a gente. Mercado na Prática é uma iniciativa da Live Sales. Você já conhece a nossa companhia, livesales.com. Gente, tamo junto, muito obrigado, valeu e até a próxima.